Boa noite, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando mais uma quarta-feira, estamos aqui dando continuidade a esse tempo legal, esse tempo maravilhoso que Deus nos reservou para falar sobre mais um aspecto da presença do nosso Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, não uma continuidade em série, né? Nós saímos ali da série Eu Nasci de Novo, mas agora nós vamos falar sobre paternidade, porque afinal de contas não existe uma personalidade formada sem uma paternidade. Quando nós falamos em ser filhos de Deus, nós assumimos que nós estamos vivendo ou experimentando ou crescendo dentro do caráter de Deus, dentro da personalidade de Deus. Afinal de contas, todo bom filho deseja ser parecido com o seu bom pai. E se Deus é um pai bom, nós como seus filhos devemos desejar ficar parecidos com ele. Então, queridos, eu quero te convidar nesses próximos momentos a estar meditando comigo na palavra de Deus, estar abrindo seu coração para aprender mais do Senhor e que assim nós possamos, em nome de Jesus, crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Quero convidar você a fechar os teus olhos, a baixar a tua cabeça e orar junto comigo nesse tempo. Pode ser? Em nome de Jesus, vamos orar. Paizinho amado, querido, Senhor, é com o coração cheio de alegria, Deus, que nós entramos na sua presença nesse momento, nós te louvamos e te adoramos. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós com teu espírito de sabedoria, que o Senhor revele, Senhor, o céu para nós, para que nós venhamos entender mais da tua vontade, mais do teu querer. E que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos compreender, ó Pai, o aspecto da tua paternidade, Senhor. Que nós venhamos entender, ó Pai, o quanto é importante para nós, para a nossa vida espiritual, para nós como teus filhos, ó Deus, para esse processo que o Senhor começou em nós, essa boa obra. Senhor, sermos reconhecidos por Ti como filhos e reconhecermos a Ti como nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha com Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um dos meus irmãos e que nós venhamos, ó Deus, nos aprofundar na Sua vontade, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em primeiro lugar, vamos ler ali Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2, fala o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Queridos, a palavra de Deus, ela deve ser não somente ouvida, mas ela deve ser contemplada. Nós precisamos pensar, refletir sobre aquilo que o Senhor tem nos falado. Sabe, queridos, o que nós estamos fazendo aqui é isso, meditar na palavra de Deus. E eu quero te convidar a fazer desse tempo de reflexão um tempo que se desenvolva na sua vida de uma forma prática. Não adianta, a nossa vida é devocional, é claro, e a vida devocional, ela é importante, mas a vida devocional, ela deve ser alinhada à vida prática. Ou seja, aquilo que nós escutamos, a palavra de Deus que chega até os nossos ouvidos, ela deve de fato descer para os nossos corações e gerar um resultado prático na nossa vida. E esse resultado prático é uma mudança. Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de comportamento. É uma mudança da forma como nós enxergamos o mundo, como nós decidimos e como nós julgamos a situação ao nosso redor. Então, queridos, quando nós falamos sobre paternidade, eu não quero que você entenda que a paternidade de Deus é simplesmente algo bonitinho ou poético que está distante de você. Eu quero que você entenda que a paternidade de Deus é real e ela deve ser vivida com esse nível de realidade que ela tem. Eu quero comentar com você também que é impossível que nós venhamos nos posicionar da forma certa sobre assuntos espirituais de uma forma natural. Então, amados, existe uma dependência de Deus que eu e você temos em todos os assuntos relacionados ao Espírito de Deus. Nós não podemos desenvolver uma filiação saudável e tranquila. Nós não podemos ver Deus como Pai da forma certa, simplesmente porque nós somos inteligentes, ou até porque refletimos. Olha só, eu acabei de falar que nós precisávamos meditar sobre a palavra de Deus, e sim, precisamos, isso tem o seu lugar. Mas quando o Senhor se revela a nós, quando o Senhor mostra a nós a sua face,
mostra a nós a sua vontade, revela o seu querer e o seu caráter, a sua personalidade a nós, nós podemos ir muito mais profundo. E nós precisamos entender isso para que nós venhamos usufruir do máximo que Deus tem para nós. Entenda, o nascer não depende do filho, o nascer depende do pai. A ação criativa de Deus é o que vai fazer que você realmente nasça de novo, que você realmente converta o seu coração. Converter o coração não é ir para uma igreja. Converter-se não é frequentar um culto. Converter-se é mudar, é transformar o seu espírito de dentro para fora a partir de uma ação do Espírito Santo. Então, vamos comigo agora lá para João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha só, se você for parar para pensar, essas palavras desses versículos do livro de João, elas ratificam aquilo que eu acabei de falar. Queridos, quando há um nascimento humano, um nascimento natural, existe uma vontade por parte dos pais para que aquele filho venha ao mundo. Existe um ato criativo para que aqueles filhos venham ao mundo, um ato criador. Mas quando se trata de Deus, também existe um ato criador por parte de Deus. E esse ato criador por parte de Deus está na cruz, está no sacrifício de Jesus. Jesus, uma vez morrendo por mim e por você, ele expressou o seu profundo desejo. E não somente o desejo, mas ele materializou esse desejo em forma de sacrifício, para que eu e você pudéssemos nascer de Deus. Só que para isso, queridos, diferente de um nascimento natural, existe algo que eu e você precisamos fazer para que se concretize esse novo nascimento. E esse algo que nós precisamos fazer é o crer. E crer não é simplesmente você dizer, eu acredito. Né? Eu tenho explicado um pouco sobre isso, que a fé não é simplesmente acreditar. A fé, ela tem um caráter de devoção. O crer em Deus tem um caráter de devoção, um caráter de entrega. Um caráter de eu não vou fazer a minha própria vontade, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou fazer aquilo que eu desejo e aquilo que eu quero, mas eu vou começar a me importar com aquilo que Deus deseja e com aquilo que Deus quer. Eu quero dizer para você, querido, que se você deseja crer dessa forma, não existe como o Espírito Santo ficar indiferente a você. Deus, uma vez enxergando em você um coração disposto a conhecê-lo e disposto a entregar-se por ele, Deus há de se manifestar a você e fazer com que você experimente esse algo que é tão importante, que é o novo nascimento. Sabe, amados, nós temos falado bastante sobre novo nascimento. Por quê? Porque esse deve ser o tema central da vida cristã junto da cruz. A cruz permite a salvação. E o novo nascimento é o caminho pelo qual nós vamos caminhar através da salvação. Todos nós que nascemos de novo podemos confiantemente dizer que fomos salvos. Salvos de verdade. Não aquela salvação poética, aquela salvação alegórica. Mas nós fomos salvos por Jesus para que nós venhamos experimentar a sua graça não somente nesse tempo, mas também no tempo por vir. É muito diferente, querido, de você frequentar uma igreja, por exemplo, para melhorar de vida, ou para aprender como se comportar melhor, ou talvez para receber uma bênção de Deus. Quando você nasce de novo, você começa a caminhar com Jesus, independente do lucro ou até do prejuízo que você possa ter por isso. É por isso que não faz sentido para aqueles que nascem de novo um pensamento como, mas já que eu sou crente eu não posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo. Sabe? Existe um caráter na boa paternidade e na boa filiação. A boa paternidade e a boa filiação não se movimentam por medo, por temor, mas se movimentam por honra. Isso quer dizer que você não obedece o seu pai porque o seu pai manda você fazer algo e se você não faz, ele vai bater em você. Você obedece o seu pai porque você o ama e você sabe que aquilo que ele deseja para você é o certo. Você confia que os ensinamentos que ele vai te dar e que tudo que ele vai pedir para você fazer vai acrescentar algo na sua vida. Queridos,
Eu não posso dizer que eu sou bom, afinal de contas, até Jesus falou que só existe um que é bom, que é o Pai que está no céu, né? Mas semana passada eu tive uma experiência muito interessante com meu filho. Eu estava ali fazendo uma reforma, algumas coisas ali na igreja, e nós estávamos tendo que pôr peso e movimentar algumas coisas de um lado para o outro, enfim. Foi cansativo, mas foi muito proveitoso o dia que nós estivemos juntos. E daí, num determinado momento, no final do dia, eu falei para ele: filho, agradeça, filho, porque todas as vezes que eu ensino, que eu peço para você pegar peso, todas as vezes que eu peço para você fazer algo, e eu sei que esse algo vai ser desconfortável, mas eu estou ensinando você a se tornar um homem responsável, um homem que não vai ter medo, preguiça, ou não vai pensar duas vezes diante das demandas da vida. Seu pai está ensinando você a se comportar da forma certa diante dos desafios e diante das situações que se achegam a você. E assim é Deus. Eu quero falar um pouco para você sobre o que é a paternidade de Deus. Sabe, amados, desenvolveu-se no meio cristão um conceito de que Deus faz por nós, de que Deus vai nos abençoar, de que Deus vai dar para nós aquilo que nós precisamos e até queremos. Só que quando nós paramos para pensar em como é um relacionamento entre pai e filho, nós vemos que muitas vezes isso não é verdade. Todo bom pai, ele deseja que o filho, muitas vezes, passe até por situações difíceis, para que ele venha a aprender como se comportar diante delas, para que ele venha a amadurecer diante delas. Eu lembro que algum tempo atrás, e olha só, eu tenho um filho novinho, né? O Arthurzinho, tem 2 anos e meio, e eu lembro que algum tempo atrás, ele muito curioso, estava querendo mexer em tudo, mexer nas panelas, e eu lembro que eu coloquei uma panela no fogo e ele estava querendo pegar, e daí eu fui lá, experimentei a panela, eu vi que não estava quente ao ponto de queimar, mas não estava frio ao ponto de ser suportável. E daí eu falei para ele: filho, você quer pegar na panela? Então vem aqui. Eu peguei lá a mãozinha dele, o dedinho dele, fui lá e encostei na panela. Na hora que eu encostei, ele tirou. E ele entendeu que aquela panela era quente e que se ele pegasse naquela panela, ele iria se queimar e não ia ser legal. Daquele dia em diante, ele nunca mais pegou em uma panela quente que estivesse em cima do fogão. Da mesma forma, Deus tem prazer em ver que nós, como seus filhos, caminhando debaixo da sua autoridade, dos seus mandamentos e da sua vontade, desenvolvemos a nossa vida. Queridos, entenda, Deus quer que você desenvolva a sua existência junto com Ele. Deus não vai pegar você nos braços como um bom pai e dar para você e colocar você nos melhores lugares em todo o tempo e dar para você as melhores coisas em todo o tempo. Porque se Deus faz isso, Deus vai privar você daquilo que é o objetivo dele para a tua vida, que é que nós cresçamos de fé em fé até a estatura de varão perfeito, até a estatura de Cristo. Queridos, eu quero que você se recorde, que você lembre que não é no meio da bonança que nós crescemos. Nós crescemos muitas vezes em meio às dificuldades. Ah, pastor, mas aonde é que está a confiança e o cuidado de Deus? Está no fato de que Deus não nos tenta e não permite provação ou tentação maior do que aquela que nós venhamos suportar. Ou seja, Deus, como um bom pai, ele vai nos liberar para que muitas vezes nós venhamos entrar em situações desagradáveis, para que nós venhamos ter a oportunidade de crescer com elas. Aí é outra questão que você precisa entender sobre paternidade. O seu pai, ele sempre vai proporcionar para você um ambiente saudável de crescimento. Porém, sempre o filho como uma pessoa. Entenda, querido, você é uma pessoa e você tem a capacidade de decidir. Você pode a todo momento decidir ver como Deus vê ou não. Fazer o que Deus quer ou não. Ser como Deus é ou não. Então, você como pessoa precisa decidir submeter-se em todo tempo e a todo momento àqueles princípios que o Senhor colocou na sua vida. Eu lembro que certas vezes algumas pessoas chegam até mim e falam: ah, pastor, eu pedi para Deus paciência e Deus me deu pessoas para testar a minha paciência. É exatamente isso.
Ah, pastor, eu pedi a Deus prosperidade e Deus permitiu que eu passasse por uma situação financeira difícil. Exatamente. Por quê? Porque quando Deus permite que nós venhamos passar por situações desconfortáveis, nós aprendemos a nos posicionar diante delas. Ah, pastor, eu pedi a Deus para que eu tivesse mais autoridade e Deus me ensinou a servir. Exatamente. Deus coloca aqueles que desejam autoridade muitas vezes nos lugares mais baixos, para eles entenderem que a verdadeira autoridade é fruto de um servir verdadeiro. Deus coloca aqueles que desejam prosperidade, muitas vezes, em meio a um turbilhão financeiro, para que eles venham aprender a gerenciar o pouco. Até porque lembre-se que a palavra do nosso Deus diz que se nós formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Da mesma forma que um filho que zela pelo pouco que lhe é dado, outro dia vai receber aquilo que ele tanto sonhou. Mais uma vez comentando sobre meus filhos esses dias, o Ismael ganhou um violão, né? Mas o fato dele ter ganhado o violão foi o fruto de ele ter se comportado da forma certa e ter demonstrado o interesse certo sobre muitas coisas daquilo das quais eu falava para ele. E daí eu cozinhei bastante ele, e quando eu vi que ele estava com o interesse certo, na coisa certa, e quando ele estava pronto para receber aquilo que ele desejava, a gente fez um esforço, foi lá e semeou o violão para ele. Deus faz a mesma coisa com você, querido. Quer ver só? Abra a tua Bíblia, se você está me acompanhando com a Bíblia. Se não, eu vou ler aqui com você e você acompanha comigo. Lá no livro de Hebreus. Vamos lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só o que a Bíblia fala. 12, ali a metade do 5, a segunda metade do 5 e o 6. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Então pensa comigo, querido. Olha só que boa recepção de Deus. Olá, meu filho querido, eu recebo você na minha casa, a partir de hoje você é meu filho, então vai ali pro cantinho, fica ali de joelho no milho, ali uma meia hora até você aprender, e daí depois você volta que eu venho aqui te abraçar. Isso é muito diferente do senso comum que nós temos. Queridos, é muito comum, e eu tenho visto na minha vida cristã, o fato de que muitas vezes as pessoas chegam até Jesus e elas recebem bênçãos, a vida delas melhora, elas têm uma transformação, muitas vezes, dentro delas, ou até circunstancial, enorme. E daí elas se alegram. E daí depois, Deus começa a tratar o coração. E daí, aquela pessoa que se alegrou porque estava sendo muito bem cuidada, de repente, se pergunta, mas por que eu estou nessa igreja? Mas por que eu estou servindo a Deus? Olha só como a minha vida está difícil. Pare para pensar nesse raciocínio, querido. A pessoa que pensa assim, a pessoa que desenvolve esse tipo de raciocínio, ela está mostrando que o desejo dela em servir a Deus é utilitário. Que ela não está servindo a Deus porque ela quer desenvolver um relacionamento familiar e íntimo com Deus. Mas ela está servindo a Deus simplesmente porque ela deseja melhorar de vida. E não existe problema nenhum em melhorar de vida, querido. O problema está quando você coloca isso como prioridade da sua vida. Entenda uma coisa, como cristão, a prioridade da sua vida não é se sentir bem. Como cristão, a prioridade da sua vida não é receber uma bênção. Não é resolver aquela situação difícil que talvez por anos lhe aflige. A prioridade da sua vida é ser filho de Deus. A prioridade da sua vida é participar da natureza de Deus. Queridos, nós muitas vezes costumamos olhar o Evangelho de uma perspectiva humana. Mas comece a olhar o Evangelho de uma perspectiva divina. Deus criou o mundo. O mundo são todas as coisas criadas, somos nós. E essa criação de Deus, a coroa da criação, eu e você, nos afastamos da presença de Deus. Nos desviamos. Nós decidimos viver uma existência que fere ao Senhor. E daí, de repente, nós nos aproximamos dele. E com certeza, queridos, com certeza, a nos aproximarmos de Deus,
Deus prova o coração. Não para ele, porque ele conhece tudo que há no homem, mas para que nós venhamos enxergar a nós mesmos. Qual é o problema de ter o coração provado? Qual é o problema que muitas vezes eu e você sentimos em imaginar que Deus precisa disciplinar o homem? Afinal de contas, eu quero dizer, todos nós somos importantes e todos nós temos valor diante de Deus. Mas isso não significa que todos nós estejamos lá bonitinhos, lindinhos, limpinhos e cheirosos diante de Deus. Muito pelo contrário. O valor que nós temos diante de Deus é um valor de filhos, sim, claro, mas é um valor que é medido mediante o sangue de Jesus. Então, amados, o que eu aconselho você a fazer? Faça uma reflexão profunda acerca da sua vida, acerca de quem você é. E não de quem você é no fato de, como eu penso, o que eu acho e como eu levo a minha vida. Não. Mas acerca da sua natureza caída. Acerca do fato de que, não são todos os seres humanos que são filhos de Deus. Oh, como assim, pastor? Mas Deus criou todos, sim. Mas o que você cria não é teu filho. Você pode criar um cachorro e o cachorro não vai ser teu filho. Você pode criar uma empresa, mas a empresa não vai ser teu filho. Você pode criar uma casa, um novo produto no mercado, ou seja lá o que for, mas isso não vai fazer disso teu filho. Não se você viver de uma forma saudável. Mas, quando você recebe alguém como filho, existe um caráter todo especial naquilo que você está dizendo receber. Família. A partir de agora existem direitos, existem deveres, existem responsabilidades e Deus está consciente disso. E porque nós muitas vezes também não nos tornamos conscientes. Deus vai tratar você com bondade, querido. Mas, por favor, não se espante quando Deus também precisar lhe corrigir. Uma paternidade saudável vai colocar você como filho sempre no lugar certo. E o lugar certo, muitas vezes, não vai ser o lugar que te agrada. Muitas vezes eu fui corrigido pelo Senhor. Nem todos os tempos que eu vivi com Deus foram tempos de bonança. Houveram tempos de luta. Houveram tempos até de lágrimas. Mas qual o problema em chorar quando você tem a certeza que Deus é teu Pai e que Ele vai estar cuidando de você? Qual é o problema de passar por lutas se você tem certeza de que Deus não vai permitir que aquela luta te consuma? Qual é o problema de muitas vezes ser desagradado se você sabe que está sendo desagradado para ser colocado em um lugar melhor? Amados, aprendam a confiar. Aprendam a se submeter à boa vontade de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que vai ser marcado pela paternidade saudável de Deus, mas também por uma filiação saudável. Então, em nome de Jesus, que Deus possa desenvolver esse caráter de filiação saudável em você. Que Deus possa desenvolver em você esse espírito de filho. E que ao ser filho, você possa viver para agradar o seu Pai. Viva para agradar a Deus. Não se importe com o que as pessoas falam. Coloque Deus no trono da sua vida. Inclusive, falando sobre isso, sabe qual é o principal objetivo de um filho saudável, que realmente é filho de Deus? Ele não tira Deus do trono. Você tem tirado Deus do trono da sua vida? Você tem trocado Deus pelo quê? Pastor, como trocar Deus? Querido, deixa eu ser bem prático. Afinal de contas, eu comecei essa live falando sobre coisas práticas. Se você se afastar da presença de Deus, ou do relacionamento para com a igreja, a comunhão dos santos, por causa de um lugar que você gosta demais, ou uma pessoa que de repente entrou na sua vida, ou seja lá por que situação for, querido, essa situação vai estar tirando Deus do trono. A vontade de Deus é que você caminhe em unidade. A palavra de Deus fala que Jesus, ao entregar-se na cruz, ele se tornou primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, ele era filho único, ele era unigênito, e quando ele sacrifica por nós, ele se tornou primogênito, ou seja, nós podemos ser recebidos. A palavra de Deus também fala que o Senhor ordena a bênção onde há unidade. Então, queridos, um grande aspecto que vai medir a saúde da tua vida espiritual é se você está caminhando sozinho ou não. Quanto mais você caminha junto,
Quanto mais você está perto de pessoas que servem a Deus como você serve, pode ter certeza, mais saudável é a sua fé. Então, querido, se você está trocando a sua fé, a comunhão com os santos, a tua igreja, o culto, se você está trocando a tua célula, se você está trocando o teu tempo de oração, o teu tempo de devoção, o teu tempo de leitura da palavra por qualquer outra coisa, essas coisas pelas quais você está trocando, está ocupando o trono de Deus na sua vida. E se está ocupando o trono de Deus na sua vida, cuidado. A paternidade de Deus está em jogo dentro de você. Você precisa restaurar esse aspecto do Senhor na sua vida. Você precisa restaurar a intimidade. E por favor, lembre-se que existe uma lei que não pode ser quebrada. A lei da semeadura e da colheita. Que diz que nós vamos colher tudo aquilo que nós semeamos. Semeie intimidade. Semeie presença de Deus. Não semeie sobre a sua vida aquilo que você não deseja colher. Não semeie sobre a sua vida a disciplina. E como não semear disciplina? Mantenha-se unido com o Senhor. É sempre assim. É assim que Deus vai tratar você. Esse é o caráter da paternidade de Deus. Uma paternidade saudável, que não mima seus filhos, mas que faz com que seus filhos venham ser parecidos com Ele. Disciplinados, regrados, fortes, determinados e renegados quando precisam, porque sempre consideram ao Senhor mais do que a si mesmos. Queridos, obrigado por estar comigo nessa quarta-feira. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que você tenha aprendido muito. Eu confesso para vocês que nesse tempo eu também aprendi muito. Em breve nos veremos novamente. A partir de amanhã começam as células na nossa igreja. No domingo nós temos culto e nós esperamos por você. E que em nome de Jesus você possa meditar de verdade nessas palavras. E possa fazer do Senhor, não apenas na palavra, não apenas no discurso, mas de verdade, o seu Pai. Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Paizinho amado, querido, Senhor, não é à toa que nós te chamamos de Pai. Nós não queremos, ó Deus, viver o lugar comum da paternidade. Nós não queremos chamar de Pai ao Senhor simplesmente porque nós aprendemos que é assim. Nós queremos, ó Deus, desenvolver, ó Deus, um relacionamento contigo, onde o Senhor nos recebe como Pai, e nós, como teus filhos, ó Deus, podemos colher as bênçãos, ó Pai, de ser teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nos receba. Nós estamos prontos e dispostos, ó Deus, a receber do Senhor, ó Pai, o justo juízo, Senhor, para que nós venhamos, ó Deus, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, para que nós venhamos ser disciplinados pelo Teu amor, e para que nós venhamos, ó Deus, assumir o formato na nossa vida, Senhor, que nós desejamos, ó Pai, que é, Senhor, o formato da Tua vontade. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha guardar os nossos corações, que a cada um dos meus irmãos, ó Deus, que me assiste nas suas casas, Senhor, venha ser tocado por Ti e que venha, Senhor, assumir-se como um filho Teu. Venha, Senhor, viver essa presença, essa paternidade, venha viver esse relacionamento, essa intimidade. E que assim, Senhor, nós possamos, ó Pai, cumprir, Deus, o Teu querer nessa terra, cumprir, ó Deus, o viver o Teu reino, Senhor, nesse tempo. Faz de nós, ó Deus, luzeiros no meio desse mundo. Senhor, que nós possamos apontar, ó Deus, para a Tua santidade, para a Tua majestade, para o Teu amor, com a nossa forma de viver. E que as pessoas, ao olharem para nós, possam Te ver, Senhor. Pai, essa é a nossa oração. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Nós Te adoramos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe todos vocês. É um prazer estar com vocês nessa quarta-feira. É um prazer poder contar contigo e poder saber que sua vida tem sido edificada através da presença de Deus, através desse tempo. Curta, compartilhe esse vídeo, mostre esse vídeo para pessoas que precisam entender, compreender melhor a paternidade de Deus. Se a pessoa já é crente, querido, edifique a vida dela. Se não é crente, salve a vida dela. Só existe salvação no nosso Deus.
Nós amamos vocês, estamos juntos, somos igreja, somos Fire, somos um. Até mais, que Deus abençoe vocês.